Tema de mensagem: o arrebatamento da igreja. Divisa: Jesus Cristo voltará. Pensamento: o tempo está próximo. Leitura bíblica para esta mensagem que será ministrada nesta hora. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 17, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. João, capítulo 14, no versículo 2 e 3, que diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para vós mesmos e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Livro de Judas, capítulo 1, versículo 14. E destes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Ao analisar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, não tem como duvidar daquilo que Deus determinou através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela vem alertando homens e mulheres de todos os tempos, épocas e lugares para o plano da salvação. Ao analisar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, Jesus Cristo falou para os seus discípulos dizendo que o tempo dele havia se chegado. Jesus Cristo falou que era necessário ele ir para que o Consolador viesse. Jesus Cristo falou que quando o Consolador viesse ao mundo, o Consolador ia convencer o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo. Então vamos ao mando da revelação. Ao analisar a Bíblia Sagrada, os tempos atuais e a nossa época, nós temos observado que já está perto da volta de Jesus Cristo. O arrebatamento da igreja vai acontecer e muita gente vai ser deixado para trás. Por quê, irmão? Muita gente vai ser deixado para trás porque Jesus falou que muitos são chamados e são poucos os escolhidos. Mas ao observar a Bíblia Sagrada, aqui na abertura de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao 17 diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com o Senhor, e estaremos sempre com o Senhor nos ares. Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo. Irmão, já vai fazer 20 anos que eu estou na igreja. E a mensagem do arrebatamento da igreja nunca saiu do meu coração. Porque eu sempre tive na minha mente: se Jesus não vir agora, a morte vem. Se a morte não vir, Jesus vem. E a Bíblia diz que muitos não provarão a morte, serão arrebatados vivos
aqui em 1 Tessalonicenses está escrito: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Um exemplo: se você morrer hoje e o arrebatamento da igreja for amanhã, amanhã mesmo você já está ressuscitando. Você sabia disso? Mas se o arrebatamento da igreja acontecer agora e não der tempo de você morrer, a Bíblia diz assim: e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Se prepara para subir, porque Jesus Cristo está voltando. E outra, após o arrebatamento da igreja, eu não quero estar na pele dos pastores que estão gordinhos. Eu não quero estar na pele deles. Sabe por causa de quê? Viveu a vida inteira enganando o rebanho, enganando o povo, não ensinando a verdade. Tem pastor que ainda pensa assim: me dei bem, estou com 10 mil membros na minha igreja. Aí, mas de repente, o arrebatamento da igreja vem. Jesus Cristo volta. Aí no arrebatamento sobe 1.000 pessoas. Fica 9.000 para trás, mais o pastor. E você acha que essa turma vai fazer o que com o pastor? Esses 9.000 que ficaram, que não subiram no arrebatamento da igreja. Irmão, eu falo sem ter medo de errar. Eles vão dar uma coça no falso pastor. Imagine se o arrebatamento da igreja for quase amanhecendo, o caos que está na terra, aviões caíram do céu, trens descarrilharam, ônibus viraram, Kombi bateram, vans tombaram, carros capotaram, motos jogadas pelo chão, navios afundaram, submarino explodiram no fundo do mar, pais procurando filhos, filhos procurando os pais, mães procurando as filhas, filhas procurando as mães, avô procurando os netos, netos procurando os avós, tio procurando o sobrinho, sobrinho procurando o tio, patrão procurando seus empregados, e o caos na terra. O caos está na terra, festa no céu, tristeza na terra e desespero no inferno. Nesse dia, irmão, após acontecer o arrebatamento da igreja, olha só um detalhe que eu anotei aqui, ó. Satanás convoca todos os demônios que estão nos 4 cantos do mundo para uma reunião extraordinária no inferno, ou ordinária também. Reunião extraordinária ou ordinária. Aí na reunião lá no inferno, vem demônios de todas as hierarquias para poder participar nesta reunião junto com Satã. Vem a Dona Morte a cavalo amarelo, corta seu cavalo e vai lá participar da reunião. E os ímpios pecadores lá no inferno, sem entender o que está acontecendo, vendo demônios de tudo quanto era lado naquela reunião, e Satanás dando aquela reunião, ele diz assim: o nosso tempo acabou, demônios no inferno. E os demônios olham junto com a Dona Morte: por que, Satã? O que houve? Vocês são idiota? Na pergunta para mim o que houve? O Filho do Homem voltou.
Jesus Cristo arrebatou a sua igreja. Você acha que eu fiz essa reunião por causa de quê? E eles ali naquela reunião, aí Satanás termina a reunião com uma fúria terrível, bate na mesa e diz: vamos voltar à terra, porque o nosso tempo agora está curto. Aí enquanto é isso, aqui no planeta Terra, o caos está estabelecido. Amanhã cedo pela manhã, os noticiários só dão uma notícia: um povo sumiu, um povo sumiu, um povo sumiu. E o pastor Gordinho, irmão, ele não tinha nem se ligado. Ele dormiu tanto que não percebeu nem que o arrebatamento da igreja aconteceu. De repente, na porta dele, irmão, 9.000 pessoas que não subiram no arrebatamento da igreja. E o povo, irmão, para maldade, o povo é esperto. Todo mundo com a mão para trás. R15, metralhadora, foice, porrete, porque para maldade o povo é rápido. Todo mundo com a mão para trás, tanque até de guerra. Aí um bate na porta, aí vem o pastor, o seu calção de dormir, com a sua roupa de dormir, com a sua touca de dormir, e vem ele, e está aquela grande multidão na porta dele. E ele começa a murmurar: uma hora dessa na minha porta. Aí um no meio da multidão grita assim: pastor, explica para nós o que é isso que aconteceu. Aí uma hora dessa vocês querem ouvir Bíblia? Ele: explica para nós, pastor, que história é essa aí? O povo sumiu, o caos está na terra e a gente ficou. Quando o pastor, irmão, pensa em raciocinar, atrás do pastor quem encosta? Satanás. Olha aí, ó, as ovelhinhas aí, ó, que você tanto enganou. Olha as bichinhas aí, tudo cheio de carrapicho, tudo que estava na lambança do pecado, que você falou que o pecado não tinha problema nenhum. Olha as bichinhas aí, ó. E Satanás dá aquela gargalhada. Quando dá aquela gargalhada, o pastor fica pálido, porque ele sabe o que vai acontecer. 10.000 pessoas, que era membro da igreja dele, que ficou, vai massacrar ele. Ele: calma aí, gente, eu já vou dar a explicação. Ele bate a porta. Sabe para quê? Perna para quem te quer. Aí um na meio da multidão se liga: ele vai fugir, vamos pegar ele. E aí começa a correria, irmão. O pastor começa a correr, o povo atrás do pastor, o anticristo atrás do povo, para poder marcar com a marca da besta. Atrás do anticristo está Satanás e os demônios, para tragar os seus mortos. Atrás do Satanás e os demônios está a Dona Morte a cavalo e o inferno, para poder arrastar muitos para os calabouços infernais. E tudo isso que eu estou falando está escrito na Bíblia, exceto algumas conjecturas e reflexões e ilustrações que eu estou usando aqui para que o vosso raciocínio venha compreender a Escritura na profundidade. Irmão, vai ser um caos na terra. Eu tenho um recado para falar para esse pastor que está me ouvindo nessa hora. Toma vergonha nessa cara e volta a pregar o Evangelho do jeito que o Evangelho é. Abandona o mundanismo que está no teu coração, porque senão você vai pagar duramente o preço por não ensinar a palavra de Deus do jeito que a palavra de Deus é. Vigia, porque Jesus Cristo está voltando para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Esses pastores que ficaram, irmão, para fugir do povo, ou furioso que não subiu,
que foi enganada a vida inteira. Tomara que eles tenham comprado a tecnologia mais moderna que foi lançado na Europa. O carro-tanque, o carro-navio e o carro que voa. Só que para poder tirar a habilitação do carro-tanque, ele tem que passar pelo exército. Para tirar a habilitação do carro-navio, ele tem que passar pela marinha. Para tirar a habilitação do carro que voa, ele tem que passar pela aeronáutica. Tomara que ele tenha uma dessas tecnologias para poder fugir, irmão. Porque o povo furioso que ficou, irmão, não vai perdoar. Não vai perdoar. Aí o caos depois do arrebatamento da igreja. Jesus Cristo voltou. O povo sumiu. Está morando no céu. Festa no céu. Tristeza na terra. E reunião e desespero no inferno. Após o arrebatamento da igreja. Vigia. Desperta tu que dorme. Porque Jesus Cristo está voltando. Todas as profecias se cumpriram e está se cumprindo. Que Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, segundo a luz do Evangelho. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, diz assim: e nos fez reis e sacerdote para Deus. Ele nos fez reis e sacerdote. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10 diz: e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Desperta tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Se prepara para subir, porque Jesus Cristo vem aí. Irmão, após o arrebatamento da igreja, o caos vai estar estabelecido na terra. Quem for salvo, que estiver no avião, será arrebatado dentro do avião. Mas quem não for salvo, o avião não vai ter quem desça ele, vai explodir lá embaixo. E a pessoa, como morreu sem salvação, vai direto ao inferno. É pessoas indo para o céu, no arrebatamento da igreja, e no mesmo dia do arrebatamento, pessoas descendo ao inferno. É um caos estabelecido. Por isso que a palavra de Deus diz: mais bem-aventurado aqueles que vão na primeira ressurreição, porque a segunda vai ser muito triste. Desperta tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Que Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, segundo a luz da Escritura, segundo a palavra de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui no dia de hoje, tome esses ouvintes nas tuas mãos, repreenda todo o mal, esclareça e joga por terra tudo que não provém de ti. Mostra para eles que o tempo já está próximo. Mostra para eles, Jesus, que o arrebatamento da igreja vai acontecer e que o Senhor vai voltar para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso e de boas obras, um povo que vai morar nos céus. Que Deus possa falar mais forte ao seu coração, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fique na paz de Jesus e saiba de uma coisa, que Ele vem aí para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Que Deus nos abençoe.